Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o terceiro workshop do Plano de Retomada Econômica de Poços de Caldas. O eixo de comércio vai tratar de atendimento. Então, esses 5 workshops, os 2 que aconteceram segunda e terça, hoje, amanhã e depois, são voltados para esse conteúdo. Esse atendimento ele é muito importante porque as pesquisas demonstraram que existe uma necessidade no atendimento para o comércio de Poços de Caldas. Isso pesquisa por mais de 400 empresários que ressaltou essa necessidade. Então, por isso a gente desenvolveu esse workshop. Existe um outro workshop que já a gente vai colocar para rodar também, que é a capacitação do empresariado. Então, a gente vai falar de marketing, de vendas, vai falar de gestão de pessoas, vai falar de finanças, para que a gente consiga dar elementos para que todos os empresários possam atuar da melhor maneira possível nos seus comércios. E hoje a gente vai falar sobre como manter e captar novos clientes. A gente trouxe 2 convidados ilustres que vão discorrer sobre o assunto. Primeiro, apresentando a Miriam. A Miriam é colaboradora do Sebrae há 8 anos e meio, consultora, instrutora e palestrante, é formada em administração, com especialização em gestão de relacionamento com o cliente e MBA em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Atua nas áreas de gestão de pessoas, psicologia organizacional, empreendedorismo e marketing. Seja bem-vindo, Miriam, obrigado. E o Paulo, administrador, mestre em administração, MBA em gestão empresarial, pós-graduado em direito público e bacharel em administração. Consultor de negócios do Sebrae e facilitador de metodologias ágeis de gestão e inovação. Palestrante e professor de pós-graduação nas disciplinas de estratégia, inovação e empreendedorismo. Seja bem-vindo, Paulo, também. Muito obrigado a vocês dois pela presença. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente traz com pessoas que realmente fazem a diferença, são experientes, capacitados nesse tema. E esse workshop a gente vai falar sobre 3 elementos que são relacionamento, a experiência do cliente e como aumentar a sua base de clientes. Esses 3 temas é o que a gente vai percorrer durante a apresentação. E para começar, eu vou pedir para a Miriam falar um pouco sobre relacionamento. O objetivo é que a Miriam passe todo o conteúdo possível relacionado ao tema e o Paulo agregue os elementos que ele achar pertinente. Tá bom? Uma boa reunião, um bom conteúdo para vocês e a gente vai interagindo ao longo do workshop. Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado. Obrigada. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Fico muito grata por estar participando. Agradeço o Marcelo pelo convite, e o Paulo também por poder compartilhar esse momento aqui com ele. A gente vai falar hoje, então, sobre esse tema tão gostoso e tão polêmico ao mesmo tempo. Como o Marcelo disse, meu nome é Miriam, eu atuo no Sebrae em Pouso Alegre. A gente está sempre aí no contato com o cliente, então esse é um tema que a gente tem bastante demanda. Vou pedir para vocês qualquer coisa, caso tenha alguma interferência no som, no áudio, para que vocês me avisem, tá? Gente, o relacionamento, quando a gente fala em relacionamento com o cliente, a gente está falando no quê? Na retenção, na satisfação e na geração de valor para o cliente. Hoje não dá mais para se abrir um negócio sem pensar em como a gente vai gerar valor para esse cliente. E aí o relacionamento, ele foca em ações para os consumidores existentes, os consumidores que já são fiéis à empresa, enquanto os esforços de venda e de comunicação vão para a aquisição de novos clientes. Mas aí o que acontece? Nesse momento de aquisição de novos clientes, também não tem como a gente não falar de marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento, gente, ele permite que a empresa trate o cliente de maneira individual. Trate o cliente como se ele fosse um ser único e mostre a ele o quanto ele é especial para a empresa, o quanto a demanda dele é especial. E aí, o que acontece muitas vezes? Vocês podem me perguntar assim, Miriam, mas
como que a gente vai trabalhar marketing de relacionamento e por que fazer marketing de relacionamento? Primeiro, porque é barato. Na maioria das vezes o custo é zero e gera lucro para a empresa, dá um retorno muito efetivo para os negócios. De que forma que ele dá esse retorno? Primeiro que o cliente que é fiel à empresa, antigamente a gente falava que já não existia mais fidelização, existe sim, a gente é fiel a algumas marcas, a gente é fiel a algumas empresas, e esse cliente que é fiel, ele dissemina o nosso nome lá fora de uma maneira muito positiva, que é o boca a boca. Isso é muito importante. O cliente fiel indica novos clientes, o que acontece que o transitório muitas vezes não faz, eles não indicam. A gente está vivendo em um mundo totalmente competitivo, onde a gente não compete mais, não concorre somente com empresas da nossa localidade, da nossa região. A gente está concorrendo aí com inúmeros marketplaces, com lojas virtuais que trabalham muito forte o seu marketing nas redes, né, nas mídias digitais, e também a sua diferenciação em preço. E aí o que acontece? Essa facilidade de conectividade entre pessoas, entre os grupos, faz com que os influenciadores direcionem muitas vezes os clientes para as compras online, para compras de produtos que muitas vezes eles nem tinham pensado, nem tinha demanda, nem tinha aquele interesse, mas viu ali com o influenciador e ele é direcionado. Então, como que a gente pode trabalhar hoje para que a nossa empresa também seja competitiva nesse mercado? Trabalhando relacionamento. Às vezes as empresas se preocupam em inovar e pensam assim que inovação é colocar um robô dentro da empresa, que inovação está relacionado ali a ações que envolvem muito dinheiro e não, gente. Muitas vezes uma inovação ela está relacionada à mudança na percepção que nós temos do cliente, a mudança na forma da nossa abordagem com o cliente. Quem está na ponta, quem está ali diretamente com o cliente, tem a oportunidade de chamar esse cliente pelo nome, de escutar ele contar as suas histórias. Muitas vezes nós não ouvimos os clientes, e é por isso que tem negociações que não são eficazes. Tem a oportunidade de atender ele com mais cordialidade, de oferecer um atendimento mais humanizado. O que muitas vezes plataformas digitais não conseguem. Esse novo cenário, ele proporciona para a gente muitos desafios, mas também proporciona muitas oportunidades. Antes, o que acontecia? As empresas praticamente desenvolviam um produto ou serviço e iam para fora oferecer esse produto para o cliente. Hoje, esse é um sistema falido, isso já não funciona mais, o nosso cliente já não aceita isso. Primeiro, a gente tem que ir lá fora, entender o nosso cliente, conhecer o nosso cliente, entender a demanda que ele tem, e aí sim a gente volta para dentro da empresa, constrói o produto ou serviço e vai oferecer para ele. Então mudou muito essa percepção de compra e venda entre o cliente. E aí como que a gente vai trabalhar esse relacionamento com ele? Trabalhando o antes, o durante e o depois. Tem muitos casos de empresas que se preocupam com o antes, e aí preocupa com o antes no sentido de treinar, de capacitar as pessoas, os vendedores, para que eles saibam abordar o cliente, se preocupam com o durante para que esse vendedor tenha persuasão, para que ele faça uma boa negociação com o cliente, mas e o depois? Eu até questiono vocês aqui, se vocês quiserem colocar no chat, quem aqui trabalha essa questão do relacionamento com o cliente? Quem é que faz um pós-venda com o cliente? Quem é que liga para o cliente para saber se ele gostou do produto, se ele achou que está legal, se o serviço que foi oferecido estava à altura do que ele imaginava? A gente se esquece de encantar o nosso cliente. A gente esquece que o cliente é quem faz o maior marketing da nossa empresa. E aí, vocês podem pensar assim, vamos imaginar, por exemplo, o cliente ele está fazendo contato via rede social, via site. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é exatamente naquilo que a gente está apresentando para ele, na forma como a gente vai se relacionar com ele. Não é muitas vezes só no presencial.
Então, se vocês perguntarem, Miriam, como que eu posso construir um relacionamento com o meu cliente presencialmente para as lojas físicas? Se preocupando com todo esse ciclo de atendimento, o antes, o durante e o depois. Atendendo o cliente com qualidade, atendendo ele com cordialidade, fazendo com que ele se sinta seguro na hora de efetuar a compra ou adquirir determinado serviço, ouvindo esse cliente. E como que a gente faz com que o cliente se relacione com a gente bem? Como que a gente pode fazer com que esse relacionamento seja mais efetivo? Conhecendo o cliente. Então, a primeira sugestão que eu deixo para vocês, conheça o cliente de vocês. Trabalhe a persona, saiba quem é esse cliente, qual é a idade dele, o que motiva o seu cliente, onde que ele está localizado, o que esse cliente não gosta, que nós nunca devemos fazer com ele, onde que a gente consegue encontrar o nosso cliente. Isso é relacionamento. Vocês podem trabalhar o relacionamento com o cliente também tendo um CRM, que é basicamente um sistema de gestão de relacionamento com o cliente. Que ali você vai ter todos os dados do cliente, vai poder analisar métricas, vai poder elaborar estratégias com base nos dados fornecidos. Você pode também utilizar técnicas simples, por exemplo, um cadastro básico, nome, telefone, as redes sociais e data de nascimento. Chega o aniversário do cliente, manda parabenizando. Isso é relacionamento. Você pode se relacionar com o cliente fazendo perguntas para ele, deixando com que o cliente fale, ouvindo o seu cliente. Você pode se relacionar com ele pesquisando sobre o seu cliente, entendendo qual é a necessidade dele antes de começar a efetivar ali a sua venda, de começar esse contato com o cliente, oferecendo confiança, credibilidade para ele, transparência no momento da venda. E aí, eu tenho 3 exemplos que vai ficar muito nítido para vocês o que é esse relacionamento com o cliente. E 2 deles aconteceram em pós. Eu visitei uma empresa para fazer um atendimento com ela. E essa empresa, ela trabalha com roupas de grife aí na cidade. E o que ela comentou comigo? Que ela tinha vendido uma roupa para uma cliente. Na semana seguinte, a cliente retornou e falou assim que queria que fosse trocada aquela peça. Por quê? Porque a auxiliar de serviços gerais dela tinha queimado a peça no momento de passar a roupa. Essa empresa precisava trocar a peça para o cliente? Foi um problema que teve na peça no momento da compra? Não, foi um problema lá na casa do cliente. Mas o que o proprietário da loja falou para mim? Ele falou, Miriam, eu troquei a peça. Por quê? Porque essa cliente, todos os meses, ela está aqui na loja. Essa cliente, ela compra R$ 1.500 brincando na loja todos os meses. Quando eu fiz isso, eu fiz com que ela permanecesse minha cliente. Eu fiz com que ela me indicasse para outros clientes. Então, isso é trabalhar o relacionamento com o cliente. E aí eu tenho outros 2 exemplos para vocês também para ficar muito claro do que é a gente trabalhar, de como trabalhar esse relacionamento e de como não trabalhar o relacionamento. Em uma farmácia aí também, eu estava aguardando meu atendimento e tinha um cliente na minha frente e eu estava escutando a conversa dele com o vendedor e ele falou para o vendedor, falou, olha, eu comprei esse remédio aqui, só que não tem remédio dentro da cartela. E aí, quando ele abriu a caixinha, realmente a cartela estava fechada, assim, a cartela ela estava envelopada, foi um erro na hora da produção, não tinha o comprimido dentro do envelope. E aí, o que esse vendedor ele tinha que ter feito? Gente, era um remédio barato. O vendedor, o que ele tinha que ter feito? Trabalhando esse relacionamento com o cliente. Simplesmente ter falado para ele, olha, só um minutinho, a gente já vai efetuar para você a troca. Por quê? Porque o cliente retornaria. Não, o que ele fez? Ele virou para o cliente e falou para ele, olha, isso é um problema do nosso fornecedor, a gente não pode efetuar a troca. E aí eu pergunto para vocês, o cliente comprou de quem? Ele comprou do fornecedor ou ele comprou diretamente na farmácia? Então, gente, esse é um exemplo de como não se relacionar com o cliente. Eu tive uma vivência também há um mês que mostra todo esse antes, durante e depois. O que aconteceu? Eu fui comprar um armário para colocar o fogão na minha casa
E na hora da compra, me abordaram na porta da loja, super atenciosos, na maior educação. E ali na hora de efetivar realmente a venda, na maior educação, não, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente entrega rápido. Ok. Entregaram na minha casa o produto 7 dias depois e falaram que o montador vinha em seguida para montar o armário. Quando chegou o dia do montador vir, eu fiquei esperando, ele não veio. Eu entrei em contato com o saque da empresa, eles me falaram que não tinha montagem agendada para aquele dia. Eu entrei em contato com o gerente da empresa, o gerente falou para mim que não tinha como o montador vir, porque estava faltando realmente uma peça para montar. Eles tinham visto que no balcão estava faltando uma peça, veio faltando uma peça. E aí a gente agendou uma nova data, novamente eles não compareceram. Eu liguei no saque da empresa, eles falaram que nem tinha agendamento lá para eles. Então, assim, olha só o antes, a forma como eu fui abordada, olha só a forma como eles efetivaram a venda, prometendo mundos e fundos, e o depois. Então, assim, esse cliente, eu vou retornar nessa loja? Não vou. Isso, gente, é relacionamento, é preocupar com o depois. E aí, a gente pode trabalhar esse relacionamento fazendo isso que eu falei para vocês, conhecendo melhor o nosso cliente, através dessa persona, através de um cadastro de cliente mais efetivo, na internet, aproveitando tudo que a internet nos oferece, aproveitando as mídias sociais a nosso favor, entrando no Facebook, no Instagram, pesquisando sobre esse cliente. Como que é o comportamento dele, quais os locais que ele frequenta, o que ele gosta, como que ele se veste. Por quê? Para que eu saiba o que oferecer para ele, para que eu saiba como me relacionar com ele. A internet hoje nos oferece inúmeras possibilidades, facilita esse nosso contato com o cliente. Eu posso me relacionar com ele também através do WhatsApp, fazendo uma pesquisa de satisfação. No Instagram, como que eu posso me relacionar com ele? Colocando caixas de pergunta, fazendo enquetes para saber as preferências do meu cliente. No Google Meu Negócio, o que eu posso fazer? Eu posso analisar tudo que os clientes, a forma como eles estão avaliando a minha empresa, para quê? Para que eu possa entrar em contato e saber se a avaliação não foi positiva, o que aconteceu, como que eu posso dar um retorno mais efetivo para esse cliente. Gente, relacionamento está ligado a atendimento caloroso, atendimento humano. E aí, quando a gente fala que os robôs vão dominar, os robôs vieram fazer o que a gente faz com muita facilidade para que a gente tenha tempo de pensar em estratégias, de atender o nosso cliente de uma maneira mais humana, de atender o nosso cliente de uma maneira mais calorosa e de ter mais tempo para dedicar para esse cliente, de trabalhar ações de relacionamento. Paulo, como que você complementa? Eu passo a palavra aí para você. Pessoal, boa noite. Sou o Paulo, vou estar aqui complementando um pouquinho do que a Miriam trouxe algumas coisinhas, falou com maestria, bastante conteúdo para vocês. Com a minha experiência, com base já em alguns anos de mercado, eu complementaria alguns itens, basicamente. Eu gosto de chamar a atenção do meu cliente, antes da gente falar até mesmo de coisas mais mirabolantes e de grandes estratégias, eu costumo refletir o seguinte: como é que está o seu atendimento mesmo, o básico, o simples fato de você receber o seu cliente? Porque acho que toda grande construção, ela começa sempre da base, né? Sempre do alicerce. E, no meu ponto de vista, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, quando a gente fala de atendimento de uma forma geral, a gente tem que dar 2, 3, 4 passos atrás e pensar o seguinte: a gente consegue ser educado com o nosso cliente, pelo menos? Se você parar para pensar nas suas experiências, né? Vocês estão aqui, são empreendedores, mas vocês são também empresários. Desculpa, são clientes. E nas experiências que vocês têm, quantos locais vocês passaram nos últimos 30 dias, por exemplo, onde vocês saíram de lá satisfeitos e lembram com maior carinho por algum motivo? Quando a gente começa a refletir assim, é difícil lembrar, porque as empresas muitas vezes não conseguem gerar essa experiência diferenciada, esse relacionamento diferenciado, e nem o básico é feito muitas vezes. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção para vocês, para construir esse relacionamento com o cliente de uma maneira bacana, seja no virtual ou no presencial, foca no básico no atendimento. Se você fizer a sua equipe falar um bom dia, uma boa tarde, com um sorriso no rosto
aí, ser disponível, ser atencioso, cara, você está um passo à frente de uma galera, isso eu te garanto, por experiência própria enquanto cliente, e vocês também têm certeza que devem sentir isso na prática. O segundo ponto que eu gosto também de dar uma ênfase é a questão da confiança. Qualquer relacionamento, ele é baseado em confiança. E a confiança é como se fosse um cristal. Se ele trinca, dificilmente ele consegue ser reparado. Na verdade, nunca mais, né? Então, o relacionamento seu com o seu cliente, ele é baseado sempre em confiança. Então, você precisa prestar um serviço com qualidade, você não pode pisar fora da linha com ele, porque entra aquela questão que a Miriam até trouxe no começo, né? Existem clientes fiéis, mas essa fidelidade, ela é muito sensível a todo esse relacionamento que você vai ter com o seu cliente. Então, foca nessa confiança, né? Tenha muito bem montado esse seu relacionamento, respaldado numa experiência bacana, em saber passar uma informação verdadeira, não um suporte, um pós-venda. Acho que tudo isso pode fazer a diferença. E para fechar também, complementando o que a Miriam disse, né? Em relação a você abrir canais para que o seu cliente possa conversar com você. Eu costumo dizer que cliente ruim não é aquele cliente que vai embora, não. Cliente ruim é aquele cliente que vai embora, mas não volta nem para te falar o porquê que ele foi embora. Esse cliente que é o tenebroso, é o perigoso de você perdê-lo. Porque esse cara, ele sai chateado, ele não compra de você mais, ele leva a grana dele para o concorrente e, para piorar, ainda te queima para qualquer 2, 3 dúzias de pessoas. Isso sem deixar registrado na rede social, nos canais digitais, né? Que hoje, quando você fala no Google, é o nosso boca a boca de ontem, hoje está tudo no virtual. O cara vai lá dar uma estrelinha para você no Google, joga um comentário ruim, todo mundo está vendo aquilo. O cara vai no Facebook, joga uma nota ruim, comenta lá, te queima também. Ou o cara posta alguma coisa na rede social e marca sua página e fala, pô, foi uma experiência muito ruim. Então, abra canais para que o seu cliente possa conversar com você, que ele possa dar feedback e principalmente que ele possa trazer pontos de melhoria para o seu negócio. Você vai evoluir bastante a partir do momento que você abra esses canais. E aí a pergunta, deixa até como reflexão. Na sua vida empreendedora, quantas vezes você abriu canais e você foi atrás do seu cliente para buscar feedback? Eu já atendi clientes que são empresários há 5, 10 anos e o cara está lá, postado com a mão assim, atrás do balcão, tá falando que o mercado tá ruim, a pandemia tá acabando com o negócio dele, o concorrente está destruindo ele, mas sendo que, na prática, a culpa e a responsabilidade é só sua. A pandemia atrapalha? Sim, mas tem gente ganhando dinheiro na pandemia. O concorrente está atrapalhando? Sim, mas tem gente que está conseguindo driblar o concorrente. Enfim, você choramingar, né, não vai trazer resultado. Então, é você conectar com o seu cliente, pergunta para ele, ver o que você pode melhorar, essa evolução constante. Então, a relação com o seu cliente, ela, do meu ponto de vista, ela vai ser intensificada aí, né, com confiança, com atendimento bem feito e com feedback. Mas complementaria somente com isso, o resto a Miriam já trouxe bastante conteúdo para vocês. Muito bom. Marcelo, muito bom. vai fazer uma amarração aí? Eu vou fazer só um resumo um pouco do que a gente discutiu agora. É o seguinte, muitas pessoas investem dinheiro para poder captar cliente, mas toda vez que ela tem que colocar um novo dinheiro para manter aquele cliente, ele acha um prejuízo, né? Que nem a Miriam comentou. Se estragou a peça, puxa, eu não vou repor, mas vou perder o cliente. O quanto custa, né, eu realmente aplicar como se fosse um marketing de reconquista, vamos dizer assim, para manter esse cliente, manter esse relacionamento. Falando de experiência de cliente, eu queria colocar um exemplo, aí eu queria que o Paulo discorresse depois sobre isso. Eu tenho um amigo que ele é do Outback. Ele teve uma live aqui em Poços comigo. Ele é presidente do Outback e do Abbraccio, da empresa que detém essas duas marcas no Brasil. E ele falando de experiência do cliente. Então, entrou a pandemia, ele mandava para o cliente, na casa do cliente, aquele pãozinho preto, né, o pão australiano, com indicações, qual a temperatura que ele coloca no micro-ondas para sair igualzinho, na mesma experiência que está lá. Ele mandava uma playlist do Outback para a pessoa representar lá na casa dela. Então, são elementos que traz esse relacionamento, traz essa experiência. A experiência do ambiente que você tem, como é que você joga isso, se você está na mídia digital, como a Miriam comentou bastante, como é que você joga isso para frente?
Como é que você reproduz essa experiência presencial no digital? E achei que esse case, que é um fato, dá para a gente ilustrar e começar a entrar na experiência do cliente agora. Bacana, Marcelo. De fato, caminhando aí nos nossos temas, né? O Marcelo trouxe um case muito bacana do Outback e, de fato, é uma referência quando a gente se fala em experiência do cliente. Eu já começo com uma reflexão do seguinte. Hoje, ninguém compra mais produto e serviço. A galera compra uma experiência. Produto e serviço. Se você vende produto e serviço, cada vez mais você vai ter problemas com o seu cliente, com o seu mercado e assim por diante. Então, quando você vai numa pastelaria, você não está vendendo pastel numa pastelaria, você está vendendo uma experiência diferente para eles. Se você não entender esse conceito, a coisa começa a ficar um pouco complicada. E o que vem a ser essa experiência do cliente de fato, né? Bom, ela envolve todas as etapas de contato que o cliente tem com a sua marca. Então, a experiência ela pode ser medida desde quando o cara pensa em comprar o seu produto ou seu serviço, até quando ele está usufruindo o seu produto e o seu serviço. E aí, a atenção que a gente traz aqui é para que vocês possam pensar de uma maneira assim, bem crítica mesmo, como que são esses pontos de contato do cliente com a sua marca? Como é que é a experiência dele com cada momento? Por exemplo, como eu disse aqui, que a experiência começa lá quando ele imagina que vai precisar pedir depois da live aqui, eu vou pedir uma comida. E aí eu vou na rede social para fazer esse pedido de comida. E aí, por exemplo, eu vou pedir, sei lá, um sanduíche, um hambúrguer. Cara, eu entro na página, no Instagram do cara, para pedir, de repente é uma marca que eu gosto, já tenho um contato. Então, enfim, é um que eu tô com vontade de comer. Eu chego lá na rede social do cara, eu caço ao tesouro buscando o cardápio. Acontece. Eu falo porque, de novo, trago uma experiência também como consumidor, onde você está lá, uma coisa tão básica. Sendo que um cara que tem uma hamburgueria, a primeira coisa que tinha que deixar escancarado na página dele é, de repente, um store fixo, ou postar todo dia no status dele, no store dele, o cardápio. Porque a pessoa que vai pedir um online, você já manchou a experiência do cara. O cara está com fome, ele quer pedir rápido, aí muitas vezes você vai, caça o tesouro e encontra o tesouro. Vai lá, escolhe, beleza. Aí passa a mão no telefone para ligar para o cidadão. Aí chama, não atende. Cara, você está com fome, nós temos contato com experiências boas. Então, à medida que a gente vai tendo contato com experiências boas, nossa régua sobe. E aí nós começamos a medir todo mundo para aquela régua mais alta. Então, se você liga num lugar, a galera sempre te atende de primeiro e sempre faz o pedido rapidinho, entrega legal, tudo certinho, cara, aquilo é o parâmetro da experiência dele. Então, você demora para atender, muitas vezes, uma segunda ligação, o cara nem liga mais. E aí, isso sim, vai discorrendo várias experiências ruins que podem acontecer, que a gente já passou, tenho certeza, que muitas vezes você liga, aí você faz o pedido, às vezes você fala assim, tira a cebola, aí o cara manda com cebola. De novo, uma experiência negativa que pode impactar e deixar a marca ruim na cabeça do cliente. Isso quando você não vai, pergunta quanto tempo que demora. Em torno de 40 minutos a 50 minutos. Aí vê o cara entrega com 1h30. De novo, a experiência está sendo negativa. Às vezes o lanche chega lá, o seu sanduíche, seu hambúrguer, chega frio. Ou então chega meio destruído, né, meio amassado, meio desconjuntado, vamos dizer assim. Então são essas possibilidades todas que vão manchando essas imagens da empresa. Então, na prática, tem a ver, então, com todos esses momentos que a gente vai passando com o nosso cliente, a gente tem que estar atento a cada detalhe. Porque, infelizmente, nós, né, seres humanos, nossa empresa, tudo, nós somos medidos pelas nossas falhas. Eu costumo brincar igual o goleiro de um time de futebol. Tô na final de campeonato, aquele jogo pesado, 0-0, quem fizer leva, o cara tá na muralha, catando até vento. De repente, nos 45, chuta a bola e engole um frango. Cara, ninguém vai lembrar das 30 defesas que ele fez dificílimas, impossíveis no passado. A galera vai cair matando. Perdemos o campeonato porque o cara deu um frango aqui no finalzinho. A tua empresa é a mesma coisa. Então, a experiência do cliente, eu digo que é um pouco traiçoeira, porque o cliente ele vai sempre esperar mais do que ele recebeu hoje. Então, é um processo que é evolução constante, você nunca pode regredir. Na pior das hipóteses, que não é legal você ficar estático.
manter o nível, que já não é legal, porque nesse mundo de hoje que está tão acelerado, é hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e assim até a tua empresa, enquanto ela estiver viva. Então, esse é o grande desafio, a gente poder estar sempre trazendo novidades, experiências diferentes e assim por diante. E aí eu escolhi, né, dentro desse tema que ele é muito amplo, de trazer um pouco de reflexão para a gente da jornada UAU. O que é a jornada UAU? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Isso é um termo que, sei lá, estrangeiro, mas portuguesando, ele é o UAU mesmo, né? Sabe aquele momento que você fala, uau, pô, que massa que foi essa experiência? Você começar a pensar, eu queria deixar alguns insights para vocês aqui, de como que você pode trazer esse momento uau de chocar o seu cliente positivamente para dentro do seu negócio. E o momento uau, a experiência uau, ela acontece quando o cliente recebe mais do que ele espera. Simples assim, entre aspas. Então, na prática, a primeira coisa que o empresário tem que ficar atento é que ele não pode se contentar em fazer com que o cliente passe por uma experiência onde o produto funcione ou o serviço funcione. Não, isso é pouco. O que você pode entregar mais para esse cara para que a experiência dele seja, encantadora, que meio que traga algum sentimento, que deixe alguma marca na cabeça, no inconsciente dele em relação à sua marca. Eu já amarro um gancho aí com o que o Marcelo trouxe para a gente lá do próprio Outback. Então, é o cliente receber algo inesperado que vai tornar a vida dele mais feliz, o dia mais feliz, ou então a vida dele mais fácil. Eu vou trazer um exemplo que ele é até uma empresa grande. Depois eu trago exemplos de empresas pequenas, só para vocês verem como é que esse universo ele tem milhares de possibilidades. Tem uma empresa que chama Zappos. É uma empresa, uma loja de calçados online lá dos Estados Unidos. E eles são conhecidíssimos pela experiência uau que eles geram nos clientes. Eles sempre arrumam alguma coisa para encantar o cliente. E uma das estratégias deles que ficou bem famosa é uma delas onde a pessoa comprava o calçado. E aí, olha para vocês verem como é que é sutil. Quem já comprou um calçado online, por exemplo, você calça 40, que é o meu caso. Acontece isso muito com chuteira do futebol. Sempre tem uma diferença na forma ali. Aí eu peço a 40, eu peço a 40 no site, quando chega a marca tal, a 40 fica apertada. Ou então fica grande demais. Aí você tem que solicitar a entrega de novo, fazer todo aquele trâmite. Nessa brincadeira tem o desgaste de tempo, a experiência não fica legal. Então o que os caras fazem? Eles mandam entregar para o cliente 3 sapatos, ao invés de 1. Então, se eu pedir 40, eles mandam a chuteira número 39, a chuteira número 41 e a 40 que eu pedi. Então, eu automaticamente experimento os 3 modelos, o que melhor encaixar, eu fico, obviamente, e aí eles têm a logística reversa, você despacha no correio novamente aqueles outros 2 pares. Ou seja, é diferente. Aí você deve estar pensando assim, pô, Paulo, mas massa pra caramba, mas envolve grana, né? Envolve. De fato, é uma empresa maior, tem uma estrutura, mas é para pensar que existem várias empresas que têm grana, têm estrutura, mas que não fazem isso. E aí a gente pode começar a se inspirar nesses caras que fazem bem feito. Eu trago outro exemplo também dos Estados Unidos. Eu estava pesquisando, lendo a respeito, estudando sobre vários conceitos aí. Eu achei essa história, depois vocês podem até olhar na internet, é super legal. É de uma fundação, ela chama Make-A-Wish. Como se fosse, faça um desejo, realize um desejo, faça um pedido, ou alguma coisa nesse sentido assim. E tem uma historinha dessa fundação que eles trabalham realizando desejos de pessoas, de crianças que estão debilitadas, pobres, que estão doentes, assim por diante. E teve um caso que ficou muito famoso, de um rapazinho que o sonho dele era ser o Batman, ter contato com o Batman, enfim, ele era apaixonado no Batman. Então, e aí fizeram um pedido lá nessa Make-A-Wish, que ele queria realizar esse desejo, de conhecer o Batman, algo do tipo. Então, qualquer pessoa, o que nós pensaríamos no senso comum? Beleza, paga alguém com a máscara do Batman, com a capa, tudo certinho, fantasiado, vai lá e surpreende o cara em casa. Essa fundação, ela fez algo muito maior. Eles fizeram, envolveram a polícia, por exemplo, eles arrumaram um personagem, um Batman adulto, arrumaram a fantasia para ele de Batman, e que eles chamaram de Bat-Kids, né?
Tinha um Batman, que é o cara grandão, e Bat-Kids, que era o pequenininho. E aí eles começaram a ter uma jornada como Batman dentro da cidade. Eles transformaram a cidade em Gotham City. Então, o que eles fizeram? Acionaram a polícia foi e ele chegou, fizeram tipo um protótipo de um carro do Batman para buscar ele lá, para acionaram o menininho para resgatar um gatinho que estava preso na árvore. Então, o menino foi lá, escalou, eles ajudaram o menino a escalar e tudo mais. Foi resgatar tal coisa, enfim, ele teve o dia todo sendo protagonista como Batman. E foi tão bacana, né, que depois de alguns anos, em 2018, esse menino foi contemplado aí com a cura do câncer. Então, ele estava com câncer, com leucemia, ele conseguiu a cura depois de um tempo, e esse caso ficou super famoso. Enfim, experiência do cliente também, um formato muito grande, mas aí é só para mostrar para vocês que não tem muito padrão, né? Acho que o que vale mais é a nossa criatividade. Mas beleza, Paulo, como é que eu trago então a experiência do cliente para dentro do pequeno negócio, que é a realidade desses 24 pessoas que estão conectadas aqui? Bom, trago para vocês alguns exemplos, coisas simples, pequenas, mas que o intuito é fazer com que o cliente sinta a felicidade em algum momento, facilite a vida dele ou algo do tipo. Uma primeira, um bar aqui de Varginha que oferece, ele é especializado em escondidinho. Super simples, todo pedido de escondidinho, eles fazem um cartãozinho escrito à mão, cola lá em cima com uma mensagem passando uma energia positiva ou algo do tipo. Isso hoje, se parar para pensar, está até meio batido. Mas eles fizeram isso lá no começo, foi um dos pioneiros que eu não tinha visto ainda. E qual foi a postura? Legal, você fica feliz porque é um momento bacana, você pede uma comida para estar lá, para compartilhar com alguém, e aí, de repente, você é surpreendido por um bilhetinho daquele, num momento tão difícil, e você tira foto e posta no Instagram, lá no Store, marca o cara e fala, que legal, recebi esse mimo, e aí eu conto para 1000 e tantos amigos que eu tenho, por exemplo, na minha rede social. Olha a experiência, né? Me arrancaram um sorriso de felicidade. E outro detalhezinho, né? Tem aqui, mas vou até falar o nome também, né? O H2 Cachaçaria, eles mandam um cartão explicando como que você higieniza o seu produto antes de consumir. Então, são 6 etapas. Enfim, um pequeno detalhe, mas mostra que a empresa está com cuidado, atenção, carinho, teve um cuidado a mais com o seu cliente. Outra forma de você gerar uma experiência para o cliente diferenciada. Tem uma outra aqui que aconteceu comigo, isso antes da pandemia, antes de ficar hoje eu não tenho viajado, muita coisa home office, mas um dia, vou falar o nome também, Itajubá Flat, é um hotel lá de Itajubá. Sempre fico nesse hotel, gosto de ficar lá, um hotel bacana, localização legal. Já me tem como cliente, mas um dia eu fui surpreendido pelo quê? Fui lá, fiz a reserva, né? O pessoal já me conhecia pelo nome, Paulo do Sebrae, já sabe gostar de ficar no andar mais alto, numa posição tal, enfim, eu tinha meio que um quarto meu lá, que eles sempre me deixavam. E aí um dia eu cheguei, fiz check-in, vou deixar a mala no hotel, em cima da escrivaninha, tava lá 2 chocolatezinhos, um cartão escrito à mão, e aí o pessoal colocando lá, Paulo, estamos felizes por você estar aqui, numa linguagem muito descolada. Eles fizeram a carinha lá, feliz do lado. Ou seja, de novo, um vínculo emocional que eu não esqueço. Já tem uns 2 anos que eu passei por essa experiência, e sempre quando eu vou lembrar da experiência do cliente, me vem a memória a eles. Um outro exemplo também que me aconteceu recentemente, aqui em Varginha, chama Le Cherrier, é um rapazinho que faz uns bolos artesanais muito gostosos, muito massas. E aí um dia eu lá conversando com ele, me indicaram esse bolo, eu fui, olhei, gostei, vou pedir para experimentar. Pedi e gostei. Como eu gostei, pedi de novo, só que eu pedi 3 unidades. E aí, nessa segunda vez que eu pedi, o rapaz mandou para mim um pão de mel. Ou seja, um brinde, é uma coisinha que, legal. E nessa brincadeira, além de me arrancar um sorriso, uma satisfação, eu experimentei o produto e a chance de eu comprar um pão de mel na próxima vez é muito grande, porque é muito gostoso. Ou seja, o cara, ele, de maneira criativa. E aí, pessoal, esses mimos, eles entram no seu custo de marketing. Isso faz parte da estrutura de custos, é investimento que você está fazendo no seu cliente. Então, perceba que são algumas possibilidades. Vou dar um exemplo do próprio Sebrae. Essa iniciativa até surgiu em Poços de Caldas, que viralizou para o estado todo. E aí, quando eu falo que a experiência do cliente ela surge em pequenos detalhes e requer muito pouco investimento.
Pô, todo mundo atendendo de máscara, né? Tá aquele clima chato e tal. Então, se você for no Sebrae de Poços de Caldas, vai se deparar com uma espécie de um porta-retrato na mesa de cada atendente, todo mundo de máscara, mas com uma frasezinha bacana, né? Por trás de uma máscara tem sempre um sorriso no momento de te atender. Ou seja, uma mensagenzinha calorosa, legal, uma iniciativa super bacana que viralizou para o estado todo, todos os Sebrais hoje de Minas tem essa iniciativa que surgiu daí de Poços. Não sei quem foi o autor da ideia, eu achei fantástica. Quando eu vi no grupo, achei muito massa mesmo. Experiência do cliente. Preocupação, cuidado com mínimos detalhes. Quanto que custa imprimir uma foto, um porta-retratozinho e deixar lá na sua mesa para atender o seu cliente? Cara, é muito pouco, mas é diferente. É o tal do conectar de alguma forma com o seu cliente. Bom, pessoal, só que, como eu disse, nem tudo são flores. E aí, nós temos casos, né, de experiência ruim do cliente, como eu disse. A nossa régua está alta. E nós temos que ficar cada vez mais atentos com esses detalhezinhos. A jornada UAU é você pensar no seu modelo de negócio, o que você pode fazer de diferente para encantar seu cliente, para arrancar um suspiro dele, um sorrisinho, qualquer coisa do gênero que seja. Eu deixo até como desafio. Eu não sei quais os tipos de negócio que tem aqui online nessa noite com a gente, mas, cara, se você sair daqui pensando, pensa alguma coisa, o que você pode fazer de diferente? Simples, que seja uma bala, meu amigo, que seja um copo de água para o seu cliente, não sei, mas que seja um detalhezinho, pensar aqui para levar para a sua empresa. Acho que pode fazer toda a diferença, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão carentes de relacionamento. É um momento onde está todo mundo em casa, qualquer coisinha que você faça, você vai tirar um suspiro do seu cliente. Então fica esse desafio para você. Eu espero também que vocês não sejam do time que joga a experiência ruim do cliente. Por exemplo, máquina de cartão. Cara, nós estamos tão enjoados, o cliente está tão chato, e eu me envolvo nessa também, eu tenho certeza que vocês também. Nós estamos tão exigentes que você vai passar cartão, quando a internet do cartão, da maquininha não funciona, cara, que tem bipa e tem que passar de novo, você fica puto, você fala, mas caramba, eu tô perdendo 5 segundos da minha vida. É meio que tipo isso, você fica naquela lá. E isso é uma realidade, cara. Tipo, quando eu vou pegar meu almoço aqui, que eu moro num bairro mais afastado da cidade, um bairro mais novo, então a internet às vezes não funciona legal. Aí o cara já chega e já fala, puta merda, vai vir esse negócio que não vai passar. Porque eu tô perdendo 10 segundos, eu tô ficando puto por causa de 10 segundos. E a realidade, tenho certeza que vocês passam por uma situação dessa. Então, o cuidado em ter uma internet decente na tua empresa para passar o cartão com 1 segundo, já é experiência positiva. Não seja aquele cara que tem uma maquininha de cartão que fica ali pensando, atrapalhando, é um mero detalhe, mas faz toda a diferença. Tem gente que tem e-commerce, não sei se alguém tem e-commerce aqui. Tem pessoas que estão lá e você vai comprar no site do cara, de novo, é caça ao tesouro. Você quer clicar no botão comprar, meu amigo, o trem é tão mal feito que você não sabe aguentar o botão. Ou então tem alguns sites que até o contrário. Você comprou, mas você quer entrar no Fale Conosco, no contato? Não tem. Você tem que clicar na aba tal para entrar na aba tal, para depois navegar para não sei quantas telas para chegar no telefone. Que você liga e ninguém atende. Na hora de vender, beleza, na hora de você solicitar aquele muro das lamentações. Então, tudo isso são experiências ruins no dia a dia que eu estou trazendo para vocês. Outra coisa, né, que a gente sempre fala também, aí talvez tenha alguém da prestação de serviço aqui, ou de uma revenda com prestação de serviço. Aí você vai, solicita e compra um armário na loja. São uns poucos que você tem uma venda de móveis domésticos. Aí eu compro um armário de cozinha. Aí eu chego, tem todo o atendimento legal, educado, atende como a Miriam trouxe lá atrás, né? Faz, capricha, paguei, pá. Vai entregar no dia tal. Aí beleza, em sexta-feira entrega. Aí chega sexta, entrega. Mas entrega, mas aí não vem o quê? O montador. Pô, a experiência não foi tão legal. Aí fala, não, o montador vem 2 dias depois. Aí o montador vem depois de 15 dias. Cara, zebrou tudo, meu amigo. Tudo que você construiu lá atrás, de entregar no prazo, atender legal, de pagar, de ter uma condição boa, cai por terra, ninguém vai lembrar disso, só vão lembrar desse atraso que o cara vai fazer. Ou então, quando você vai contratar um prestador de serviço, não sei se tem alguém aqui que trabalha com manutenção, tipo marido de aluguel. Eu estou falando, pessoal, muitos desses exemplos são experiências minhas, que eu trago aqui de vivência mesmo. Eu tive uma experiência recentemente, eu mandei dar uma ajeitada aqui no meu apartamento,
E, cara, foi terrível, tenebroso. Eu chamei um cara, peguei um cartão dele num passado aí, eu chamei o cara aqui, beleza. O cara fez tudo, menos consertar as coisas que ele precisava consertar. Então, a parede branca, tudo limpinho, pintadinho. O cara vai entrar com uma escada no apartamento que era para escalar um prédio de 30 andares, sabe? Que as escadas não cabiam nem aqui dentro do apartamento, negócio fechado. Aí o cara vem com uma escada gigante, eu falei para ele, toma cuidado com as paredes. Não coisa de falar para o animal. Quando eu falo para o cara não tomar cuidado com a parede, ele mete a pé da escada na parede, arranca uma lasca lá perto do rodapé. E aí o cara vai cortar um varão lá para arrumar tal, e de repente ele corta o varão errado. Pô, eu perdi um varão. Eu contratei o cara justamente para não ter dor de cabeça e simulação, porque eu imagino que o meu tempo ele pode ser mais valioso para mim fazendo outras coisas do que fazendo todas essas paradas. Aí o cara vem e fez tudo errado. Ele cortou o varão errado. Aí o cara vai arrumar um vazamento da pia. Vocês podem achar que é piada, que é conto de palestrante, mas né, não. Assim, o cara tinha um vazamento na pia. Ele conseguiu deixar a pia com 2 vazamentos. E assim, foi terrível. E aí é um detalhezinho. Que você imagina, lógico que eu não vou falar numa palestra o nome do cara, mas tem amigos meus que eu nunca deixaria o cara ser contratado por ele, porque é uma experiência muito ruim. Então, numa dessa, quantas vezes existem, né, profissionais que a gente indica, mas quantas vezes a gente não indica por causa de detalhes? E isso quando ele foi deixando furadeira em cima da cama, no edredom branco, e assim por diante. Um show de lambança, coisas simplesinhas, que a gente não pode deixar, não pode se dar o luxo de acontecer. E para fechar aqui, para passar para a Miriam fazer o arremate, uma outra experiência. Eu atendo vários clientes em consultorias, e tem um cliente meu de uma cidade aqui do sul de Minas, que eu dou consultoria continuada para ele. Tenho acompanhado ele já faz uns 2, 3 meses. E a gente está tentando reposicionar essa revenda dele no ambiente digital, estamos fazendo várias ações, está sendo bem legal. E uma delas foi justamente o quê? Levar ele para o meio digital para poder vender outros canais, e aí eu fui testar o básico. O que eu fiz? Entrei em contato com a empresa por um outro canal, né, por um Instagram de uma outra pessoa, solicitando um orçamento, tentando comprar. Beleza, eu entrei em contato por esse perfil fake na sexta-feira, foram responder no sábado o meu boa noite, e foram me responder o que eu perguntei na segunda-feira. Agora você imagina, vocês acham que se eu fosse comprar tipo um fogão, eu vou esperar o cara ter a boa vontade de me responder uma pergunta simples, que era o seguinte: vocês têm tal móvel no seu estabelecimento? Que eu sabia que tinha, porque eu estava alinhado com o proprietário. Então, galera, uns simples coisas, experiência ruim. São pequenos detalhezinhos que a gente acaba, como se diz, sendo influenciados negativamente. E aí, para que vocês possam gerar uma experiência legal, eu cito aqui 5 pontos principais. Primeiro, empatia. Cara, tente pensar com a cabeça do seu cliente. Tente sentir como o cliente sente a experiência da sua empresa. Tente olhar para a sua empresa da porta para dentro. Então, vai lá de fora, dá uma olhadinha para a fachada da tua empresa. O que você acha da fachada da sua empresa? O que você acha do Instagram da sua empresa? Que é uma vitrine. Ele tá legal? Tá convidativo ou tá meio que expulsando? Então, se coloca no lugar do cliente, imagine a experiência que ele tem com o seu estabelecimento. Você seria feliz, encantado em passar por essa experiência? Primeiro passo para vocês criar uma jornada dual é essa reflexão. Segundo, criatividade. A criatividade, ela é uma skill, uma habilidade, né, que ela não é nata, ela é desenvolvida e como a gente sempre diz, tem alguns castradores de criatividade. E uma delas é justamente o medo de errar, comparação. Então, quer criar uma jornada uau? Tem umas ideias, não tenha medo de colocar em prática. Então, pensa em alguma coisa diferente que vai encantar seu cliente e jogue por terra julgamentos, medo de julgamento. Faz, testa, vê o que vai dar. Então, esse é um ponto. E, por último, foco no cliente. Esse é sempre um desafio que vocês precisam manter, focar no cliente, não esquecer de que vocês nasceram e existem para atender clientes. Eu sempre digo o seguinte: seja obcecado pelo seu cliente, não pelo concorrente. Cara, as respostas que você busca para o seu negócio não está no concorrente, está no seu cliente. Então, foca nisso, tem certeza que você vai ter bons resultados.
E o último detalhe, eu fecho e passo para você, Miri, que eu lembrei agora que é muito importante. Amarra com relacionamento e amarra com experiência. Galera, invista em gente, invista em time. Não adianta você ter a empresa mais linda do mundo, o prédio mais top, a loja mais fantástica, o site mais sinistro do mundo. Você não tem gente boa atrás. São pessoas que mantêm uma empresa de pé, são pessoas que fazem a engrenagem rodar. E aí eu sempre digo, né? Paga treinamento, investe, faz a sua parte. E depois você pode cobrar. Muitos me falam assim, Paulo, mas eu vou investir no meu funcionário, depois ele vai embora. Isso é uma visão muito pobre, pessoal, muito míope. Eu só para exemplificar, vamos supor que você tenha 3 vendedores na sua loja e você não investe no seu time porque você tem medo de perder os seus vendedores. Você acha caro pagar um treinamento de R$200 e depois ele ir embora no mês que vem. Imagine só, esses 3 vendedores têm uma loja de calçados e esses caras perdem, põe R$30, põe R$35 por dia em vendas, que é fácil acontecer. Eles deixam de vender R$35 por dia em calçados, por exemplo, por falta de treinamento. Cara, 35, vamos supor que fosse 30 dias que estivesse funcionando. R$35 vezes 3 vendedores, põe um pouco dá 100. 100 vezes 30 é 3 pau de faturamento a menos no teu bolso. 3 mil. E você está muquirana pensando que duzentinho vai quebrar a sua empresa. Que quebra a empresa é funcionário ruim. É funcionário que não produz, que não está engajado, tudo mais. Então, capricha, põe grana, investe, faz tua parte, porque aí sim você tem autonomia para você cobrar a contrapartida. Porque de nada adianta você querer cobrar o resultado de um cara que você sequer nunca treinou. Não vai fazer sentido um negócio desse. Então, vou fechando aqui. Miriam, passo para você. Acho que eu estourei 3 minutinhos na fala aí, desculpa. Tranquilo. Paulo, só complementando, gente. Pior do que investir no colaborador e ele ir embora é não investir e ele continuar. Pensei muito nisso. Porque aí é péssimo para a empresa, é péssimo para a imagem. E complementando também algumas coisas que o Paulo falou, às vezes a gente pensa assim, eu preciso ter empatia no atendimento. Idêntico ao que o Paulo falou. E aí, quando a gente pensa na empatia, a gente pensa assim, eu tenho que atender o cliente como eu gosto de ser atendido. Gente, não é isso. Empatia é atender o cliente da forma como ele gosta. Então, por isso, a gente precisa conhecer esse cliente. E aí, quando a gente faz um paralelo entre atendimento e experiência, o que a gente tem? O atendimento, gente, ele é reativo. Então, é ação e reação. Então, por exemplo, oi, bom dia, eu posso te ajudar? Pode, eu preciso de uma blusa. Que cor que você quer? A gente começa nesse sentido de ação e reação até fechar a venda. Fechou a venda, acabou. A experiência não, a experiência ela é proativa. A experiência é quando você faz uma ligação para o seu cliente, fala assim, olá, aqui é da empresa X, a gente identificou aqui no nosso cadastro que está chegando o aniversário da sua esposa. No ano passado, você comprou uma cesta de café da manhã para ela. A gente sabe que você deve estar na correria do seu dia a dia e a gente tem novas opções de cestas que a gente pode encaminhar para sua casa e facilitar o seu dia. O pagamento pode ser feito através de transferência bancária, a gente também tem a opção do cartão. Gente, isso é trabalhar a experiência do cliente. É facilitar a vida do cliente, porque o cliente, principalmente o cliente pós-pandemia, ele quer comodidade e ele quer o digital e sem contato. Então, prezem muito por isso. O cliente, ele vai querer comodidade, ele quer facilidade. As pessoas querem sim, é o que eu sempre falo. A empresa física, ela nunca vai deixar de existir porque a gente tem a necessidade de contato, desse contato humanizado. Mas facilitem a vida do cliente. E aí, quando a gente fala em experiência, a gente está falando desde o momento que o cliente chegou na porta da sua empresa, que ele olhou a iluminação da sua empresa, que ele sentou e viu se as mesas estão limpas, que ele fez o pedido e foi bem atendido, se o pedido demorou, o aroma, o cheiro que estava dentro da empresa, se ele pegou fila na hora de fazer o pagamento, como que ele foi atendido, se esse pagamento foi rápido, se deu problema na maquininha, igual o Paulo falou. Se pós esse atendimento, ele recebeu uma mensagem agradecendo pela preferência e pedindo para ele fazer uma avaliação, dar um feedback da empresa. Isso é trabalhar a experiência do cliente. E aí, dando 2 exemplos que eu acho fantásticos, um que é muito famoso, que é da Arezzo,
que é da cliente que era cadeirante, foi comprar um tênis pelas redes sociais e ela viu um tênis que tinha um zíper que para ela seria mais fácil na hora de calçar o sapato. Comprou o tênis, mas a hora que ela recebeu o tênis, o que aconteceu? Aquele zíper era só um detalhe do tênis, não era um zíper efetivo ali. O que ela fez? Ela devolveu o produto, ela fez a devolutiva explicando que ela era cadeirante, que ela não tinha como calçar o tênis daquela forma. A Arezzo, é claro que aí já é uma grande empresa trabalhando. O que a Arezzo fez? Ela elaborou um tênis para a necessidade da cliente, com zíper, e mandou na casa da cliente. Isso é trabalhar a experiência. E aí, trazendo para o que o Paulo falou, para a nossa realidade de micro e pequena empresa, eu vivenciei numa choperia em Poços. O ano passado fui comemorar meu aniversário, porque toda a minha família é daí, todo final de semana eu estou aí. E eu fui comemorar meu aniversário e chamei 2 casais de amigos. E aí, durante a nossa conversa lá no almoço, meus amigos comentaram que era meu aniversário. E beleza, eles escutaram o comentário, mas nem foi com o garçom, a gente estava comentando. Quando terminou o almoço, o garçom chegou, falou assim para mim aqui, o proprietário da choperia pediu para te entregar esse petit gâteau. Ele tá lá no fundinho, ele pediu para entregar para você. Gente, pensa a primeira coisa a hora que eu fiz, a hora que eu recebi isso. Eu tirei a foto e postei no Instagram, marcando a empresa. Olha só como a experiência para mim foi positiva, a ponto de colocar a empresa dele nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu gostei da ação dele. Ele não precisava ter feito aquilo. Gente, é nas mínimas ações, como a Alessandra comentou aqui no chat, que a gente consegue conquistar os nossos clientes. Então, pensem assim, na minha empresa, o que eu posso fazer de diferenciado? Quando a gente começou a pandemia, foi na semana de 16 de março, e aí estava todo mundo naquela agitação. Eu lembro que eu pedi um lanche, a gente já estava trabalhando home office, veio o lanche, veio uma mensaginha para mim, fique tranquila, tudo isso vai passar. Gente, é nos mínimos detalhes, eles escreveram a mensagem à mão, ainda fizeram uma carinha, igual esses emotions, de alegria. É nos mínimos detalhes que nós conquistamos os nossos clientes todos os dias, mas também são nos mínimos detalhes, igual aconteceu o caso do armário, que levou 1 mês para montagem, porque aí depois disso teve inúmeros problemas, eu consegui montar esse armário agora no começo de agosto. Então, assim, é nos mínimos detalhes que a gente ganha, mas também é nos mínimos detalhes que a gente perde esse cliente. Eu queria só deixar essas dicas para vocês, passo a palavra aí para o Marcelo. Muito bom, muito bom. Bom, resumindo um pouco, acho que foi uma grande aula, o Paulo discorreu bastante sobre o assunto. A questão da experiência do cliente, eu vou contar um caso aqui de Poços, uma pizzaria de Poços, não vou falar o nome, mas eu e minha família, a gente costuma comer pizza na sexta ou no sábado à noite. E eu baixei o aplicativo da pizzaria. 6h30 ela me manda. Quer dizer, se eu tenho a ideia de comer pizza, eu vou direto para ele. Eu não vou nem pesquisar outro. Eu sou bem atendido, lógico. Se não fosse bem atendido, eu não usaria, não teria nenhum aplicativo. Mas por ter o aplicativo e essa conexão, ele já tem uma vivência, uma experiência. Qual é a minha experiência? Qual é o meu modo de pedir, o horário que eu peço, o dia da semana, e já antecipa. Então, a experiência do cliente é você reunir informações sobre o seu cliente e mantê-lo na sua base de dados. Outra coisa importante que o pessoal comentou, o Paulo falou muito, de você ter uma experiência negativa. Na hora da venda é tudo maravilhoso, faz de tudo para vender, mas na hora da entrega não. A questão da venda, o treinamento que o Paulo comentou, não é só para o vendedor, o que atende, o que está na linha de frente com o cliente, é para a tua estrutura. A tua estrutura tem que sustentar o que você fala, porque senão você gera uma experiência negativa, e essa experiência negativa não vai para frente. Como aumentar a base de clientes? Então, como aumentar a base de clientes? Entenda que aumentar a sua base de clientes pressupõe-se que você mantém seus clientes lá e adiciona novos. Então, se você perder e adicionar, quer dizer que você não está aumentando a sua base de clientes. Você está perdendo o cliente muito rápido. Então, olhar com bons olhos esses números que são do seu comércio, da sua empresa, com periodicidade,
e entender que quanto maior o número de clientes, quer dizer que você está conseguindo reter esses clientes. E isso é importante. E aí, eu não sei, Miriam ou Paulo, quem quer começar? Deixa a Miriam começar, que o Paulo falou bastante agora, né? Tá Dividem aí vocês joia. meio a meio e a gente fecha com esse assunto. Obrigado. Beleza, vamos lá. Como aumentar, então, a nossa base de clientes? Gente, primeiro é trabalhando para evitar esses pequenos erros do dia a dia, sabe? Primeiro, assim, vamos pensar primeiro no manter esses clientes que estão na empresa. Evitem esses erros do dia a dia de tratar o cliente como peteca, de muitas vezes ficar no telefone enquanto o cliente está aguardando, ou de não dar uma resposta ágil para o cliente. Realizem ações de fidelização, mandem mensagem parabenizando da data de aniversário. Isso é manter o cliente. Então, assim, evitando pequenos erros, igual o Paulo falou lá, a questão do atendimento. Às vezes a gente chega em uma empresa, a gente vê que tem pessoas para atender que está com mau humor, que não querem atender. Então, assim, o cliente está lá, se ele entrou na empresa, ele tem um problema a ser resolvido. E aí vai da nossa persuasão de entender ali a demanda do cliente, de conseguir ofertar para ele o melhor produto. Isso é manter o cliente na empresa. É ter cordialidade com esse cliente, é prometer para ele prazos que a gente consegue cumprir, tá? Muitas vezes a gente quer agradar tanto o cliente que a gente promete prazos para ele que a gente não consegue fazer a entrega, e aí a gente desagrada. É ouvir esse cliente justamente para que você consiga captar dele o que ele realmente precisa. Às vezes o cliente foi ali comprar um parafuso, mas a hora que você começa na conversa com ele, você vê que ele precisa de muito mais coisas. E aí é ter esse relacionamento mais efetivo com ele. Como? Utilizando as mídias disponíveis hoje em dia. É muito fácil trabalhar o relacionamento com o cliente hoje, porque nós temos muitas formas através das redes sociais. Então, faça contato no Facebook, a gente consegue ter o data de nascimento dos clientes, é fácil conseguir esses dados. O tempo que você muitas vezes destina nas redes sociais, dando uma olhada em memes e tudo mais, destine um tempo ali a procurar entender melhor o seu cliente, a ter um relacionamento com ele. Ah, se a minha cliente gosta de passear no parque nos finais de semana com o filho dela, o que eu posso oferecer para ela? Antes que ela venha, que eu tenha essa ação proativa de oferecer determinado produto para ela. Ah, tem aquelas roupas tal mãe, tal filha. E aí, será que eu não posso oferecer uma roupa dessa para ela? Será que eu não posso criar estratégias de fidelização, como um cartão, alguma coisa que faça com que o cliente tenha um benefício no final da compra, que a partir do valor X em compras ele ganhe um brinde, ele ganhe um desconto. Então, trabalhe essa fidelização. Isso é uma maneira de manter clientes. E aí, como aumentar a nossa base de clientes? Primeiro, gente, trabalhe os clientes que você tem para que eles possam te ajudar a aumentar a base de clientes. O boca a boca é fundamental, é uma das melhores maneiras, é um dos melhores marketings que existe. Por quê? Por exemplo, eu quando mudei para Pouso Alegre, o que eu faço quando eu tenho que comprar alguma coisa? Primeira coisa é perguntar para alguém. Onde que eu compro? Onde que tem um bom atendimento? Onde que eu vou ter uma entrega rápida? Gente, a gente vive muito de indicação. Então, assim, trabalhem muito o seu cliente para que ele propague bem a sua empresa. E aí sim você consegue captar novos clientes. Como que você pode captar também? Entendendo quem é o seu público. Se eu entendo qual é o meu público, eu consigo fazer estratégias de marketing direcionadas para esse público e me comunicar de maneira mais assertiva com ele. É muito comum nas consultorias, os clientes vão conversar com a gente, eles falam assim, mas eu publico nas redes sociais, eu faço stories, eu utilizo o Facebook, eu utilizo o WhatsApp e eu não tenho retorno. Mas e aí? Você está comunicando com o seu cliente ou você está fazendo uma comunicação para quem atingir ali? É aquela coisa, é como se fosse assim, deixa a vida me levar. E não é assim, a gente tem que ter um direcionamento. Então, se eu trabalho com um produto feminino,
para mulheres ali de 25 a 32 anos, eu tenho que ter isso muito bem definido. Por quê? Porque eu posso fazer um impulsionamento voltado para esse público. Eu posso também impulsionar para conseguir um número maior de clientes em uma região específica. Lembrando que essas ações, gente, essas pequenas ações, igual a gente já comentou, que a Alessandra falou que ela faz na empresa dela, elas não trazem retorno rápido, não é de um dia para o outro, mas você vai fazendo ali, você vai conquistando clientes, os seus clientes vão falando da sua empresa para outros e você começa a aumentar a sua base. Então, comece a trabalhar sempre pensando assim, de que forma que eu posso fazer o meu cliente propagar a minha empresa de maneira positiva lá fora. Uma coisa muito bacana, e que aí entra também na questão do que o Paulo falou do feedback, tem uma empresa aqui na cidade que o que eles fazem? Que também é uma maneira interessante de manter os clientes que você tem e que aí eu indico eles para outros porque eu confio na empresa. Quando eles vão mandar o produto aqui para casa, o que eles fazem? Eles colocam um recadinho assim: se você gostou, nos avalie bem no Google. Se você não gostou, entre em contato imediatamente no WhatsApp para que a gente possa resolver o seu problema. Isso é trabalhar, manter o nosso cliente e também o captar novos clientes. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que indicaria eles. Então, assim, hoje em dia tem inúmeros meios de captar novos clientes, começando aí pelos próprios clientes que a gente tem, utilizando as mídias digitais, trabalhando a fachada da sua empresa para que ela seja mais atrativa, inovando com pequenas coisas, melhorando o seu atendimento, gente. Atendimento, pouquíssimas pessoas investem. E com a melhoria do atendimento, você pode ter certeza que você vai conseguir captar mais clientes. Então, assim, são inúmeras as possibilidades que a gente tem de conseguir aumentar esse nosso número de clientes. E passo a voz aí para o Paulo, para que ele possa falar. A gente está quase esgotando aqui o nosso tempo. Mas, basicamente, são essas dicas que eu deixo para vocês. Aproveitem ao máximo as redes sociais. É uma forma fantástica hoje de alavancar vendas, o WhatsApp, o Google Meu Negócio, o Instagram, o Facebook, cada um da sua forma, não utilizando a mesma estratégia, mas sempre se comunique com o cliente da forma como ele gostaria, entendendo quem é o seu cliente. Assim, você com certeza vai conseguir aumentar o número de clientes da sua empresa. Paulo, passo a voz para você. Beleza, Miriam. Bom, pessoal, para a gente ir na reta final, né? Como é que a gente aumenta e mantém nossa base de clientes? De novo, eu vou para a provocação do básico. Eu gosto de começar nesse sentido porque muitas vezes a gente, de novo, fica buscando receitas mirabolantes e deixa o básico, o arrozinho com feijão. Você está buscando aí fazer um caviar, mas nem arroz com feijão você está fazendo direito. O que eu deixo de recomendação para vocês? De novo, com base na experiência de algumas consultorias, de a gente conseguir reverter cenários. Primeiro, não dá para falar numa empresa onde não tenha cadastro de cliente. A Miriam trouxe o conceito de CRM anteriormente, e o cadastro de cliente, na verdade, seria o primeiro bloquinho para você montar um CRM, né? Que é o CRM justamente a gestão de todos os dados do seu cliente. Então, pelo menos o beabá você tem que ter. E aí, às vezes, aqui na sala, tem alguém que tem uma empresa já há 2, 3, 4, 5 anos e o cara não tem carteira de cliente, não tem anotado. E às vezes tá gestão mental, né? Tá na cabeça, já sei quem que são meus clientes. Ou algumas vezes, pior, tá na cabeça do funcionário, aí o cara sai, leva o teu banco de dados todo embora. Então, a primeira coisa faça um cadastro de cliente. Ah, Paulo, eu não tenho grana para investir num CRM, não tenho grana para investir num software, num sistema. Cara, Excel é gratuito. Planilha de Excel ali, para quem tem um laptop ou um notebook, você já garante lá com um pacote Office. Então, um Excelzinho básico com uma coluninha, nome, telefone, data de nascimento, pelo menos isso aí, meu amigo, já dá para fazer chover, dá para fazer bastante coisa com essas informações. Então, o cadastro de cliente te ajuda a você manter, porque você pode usar estratégias, por exemplo, através de uma linha de transmissão no WhatsApp,
comunicando esses clientes de alguma novidade, alguma promoção, enfim, mantenha o relacionamento com o seu cliente. Se você tem cadastro de cliente, e se você tem um pouquinho mais de análise em cima disso, você talvez chegue à conclusão de que você tem lá, tipo, 1.000 pessoas cadastradas, mas só 200 está comprando. Cadê os 800 que já passou ali pela sua empresa e que não voltam a 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Então, a reflexão é, tenha um cadastro de cliente legal na mão e faça a gestão desses dados. E para você, muitas vezes, aumentar seu faturamento, não é você captando mais cliente, mas é você vendendo para clientes que já são seus ou que eram seus e estão inativos. Então, olha para dentro dos seus números, das suas informações, passa a mão no telefone e, ô fulano, faz 6 meses que você não compra não uma calça jeans, não está precisando de uma calça jeans aí não e tal. Enfim, aí você vai e faz a sua prospecção. Então, de novo, para pensar em situações e estratégias mais elaboradas, não deixa de olhar para o básico, não. Às vezes o básico não está sendo bem feito por você na sua empresa e isso te custa muito caro quando a gente fala de gestão de clientes. O outro ponto que eu gosto também de complementar aqui, né? Já foi falado nisso, mas eu acho que também é válido dar uma reforçada, que é a questão do pós-venda. A Miriam trouxe isso lá atrás na fala dela, já trouxe como fazer isso, e eu sempre gosto de reforçar, galera. O pós-venda, ele é uma confirmação para o cliente de que você se importa com ele, de uma forma mais ampla, não apenas com a venda. E o pós-venda, ele é justamente uma ferramenta para você buscar feedback e medir satisfação. Sabe aqueles caras que fazem um pós-venda assim? Já aconteceu comigo também. Com vocês talvez já tenha acontecido. Então, beleza, tem um cadastro de cliente lá e tal, aí você compra alguma coisa, passa lá um mês, a pessoa que liga, ô Paulo, você comprou um calçado comigo aqui, tá tudo bem e tal. Ah, tá legal. Rapaz, mas chegou novidade aqui agora, que a loja tá com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Cara, isso não é pós-venda na minha concepção. Isso, na verdade, é uma prospecção disfarçada de pós-venda. E aí, eu praticamente fico até chateado. Você passa no telefone para me perguntar se o calçado tá legal, mas já quer me empurrar uma calça jeans, um outro calçado, eu acho que fica um pouco incisivo demais. Eu praticamente acho que são coisas distintas e diferentes, estratégias que são diferentes. Isso quando você não vai lá, passa no telefone, o Paulo faz aniversário dia 5 de janeiro. Ah, hoje é dia 5, mostra o para o Paulo. Aí você passa no telefone, ô Paulo, parabéns, ou então manda uma mensagem, rapaz, mas tem um monte de coisa bacana em promoção aqui, ó, não sei o quê, vem cá para você dar uma olhadinha e tal, tal, tal. De novo, veio me dar os parabéns ou você veio querer pegar o gancho para prospectar? Então, acho que ter um pouco de cuidado com isso também te ajuda. Então, demonstre para o cliente no seu pós-venda que você se importa com ele de fato. Eu acho que isso pode ser um ponto relevante para que você possa ir, de fato, fidelizar com esse cliente. Um outro ponto que eu acho super relevante também, para você, na hora de captar mais clientes, é ficar atento com os novos consumidores. Quando eu falo novos consumidores, são com os novos tipos de clientes, né? A nova forma de consumir as coisas que nós estamos tendo. Então, o mundo está mudando e quando você começa a olhar que, eu não sei, não dá para ver a galera aqui, né? Eu não sei quem são ou as pessoas que estão aqui, mas se você tem um filho com 20 anos, por exemplo, 18 anos, 16 anos, essa geração, ela é uma geração totalmente diferente e agora que eles estão começando a ter o poder aquisitivo em mãos, daqui a pouco eles são os compradores de fato. E se você acha que está difícil vender hoje, nesse mundo mudando aqui, você não sabe o que vai ser daqui a 10 anos, quando essa molecada que tem 10 anos hoje forem os próximos consumidores. Então, a gente tem que começar a ficar atento com esses detalhes para que a gente não seja surpreendido negativamente. E dentro dessa linha, pessoal, o tema até da própria jornada com vocês está atrelado a Covid e pós-Covid. E aí eu queria trazer um exemplo, né, de como que você olhar banco de dados de cliente é importante, ter informação é importante, e ser criativo é mais importante ainda. Tem um salão de beleza que fez a seguinte estratégia, né? Em meio à pandemia, muitos
tipos de negócio, qual que a gente fala de economia da presença, né? Tipo, que precisa de alguém estar lá para prestar o serviço e tudo mais. Essa galera sofreu, penou de fato para conseguir se manter. Exigiu muito, e aí quem não estava preparado, vocês estão com a pele no jogo, vocês sabem, não precisa nem ficar falando aqui o como vocês sofreram ou estão sofrendo, porque a gente que está imerso nesse mundo, a gente sabe o como está sendo uma época difícil. Mas uma época dessa, que é totalmente atípica, sorte não resolve o teu problema, força bruta não resolve o teu problema, aqui o que vale é competência. E aí uma peneira fina que passa no mercado, e só os caras bons mesmo que vão ficando. A galera que tá meio ali no empurrando com a barriga, dá uma balançada, muitos ficam pelo caminho. E é triste isso, mas de fato escancara muitas vezes até uma falta de preparo, um cuidado com a gestão no passado, né, de você ter uma gestão financeira legal, de ter uma reservinha para uma emergência, de você estar preocupado com o seu marketing, estar posicionado no digital, não deixar a tua empresa totalmente no offline, né, no mundo presencial, porque uma coisa dessa que foi totalmente atípica, a gente ficou com a cara no chão aí, e muitos empresários se depararam com essa situação. Então, o salão de beleza, que inicialmente é uma economia de presença, precisa estar lá o dono ou então a cabeleireira para cortar o cabelo, ficou sem receita, sem faturamento. O que elas fizeram? Às vezes eles pencaram. Como solução, elas usaram, né, o banco de dados da empresa e começaram a mapear os gostos e os perfis das clientes. Então, mais ou menos assim, a Miriam tem um cabelo loiro, então ela vem sempre aqui, ela usa o creme tal, porque está lá no histórico dela, a importância do CRM. Então, a Miriam vem aqui, consome o creme tal para fazer a hidratação, ela gosta do sei do que, da tinta que ela coloca, é o loiro, sei lá o que eu não entendo também, mas enfim, é um loiro qualquer aí. E aí, tendo a informação na mão, o que elas fizeram? Elas montaram kits de acordo com os gostos e as características dessas clientes e mandaram entregar em casa para que as clientes pudessem, elas próprias, pintar os seus cabelos. E aí, o que é o bacana, né? Olha a visão de médio e longo prazo. Elas aproveitaram esse hype, essa onda, e fizeram alguns vídeos com tutoriais, ensinando como que essas clientes poderiam aplicar tinta no cabelo e que não dependesse de ir lá no salão, porque quem tem cabelo branco, às vezes cresce muito rápido, e aí quer dar uma escondida, não tinha como ir no salão, enfim, uma série de coisas. E aí elas foram e fizeram essa jogada. E caso ainda a cliente tivesse dúvida, olha que experiência fantástica. Elas estavam com o corpo técnico dela, né, as cabeleireiras, toda a galera estava ociosa, porque não tinha cliente para atender. Elas deixaram todas as mulheres de plantão nos canais digitais para retirar, para sanar todas as dúvidas que as clientes tivessem em tempo real. Era meio que obrigação. Chamou, responde. A tua obrigação é olhar o WhatsApp o dia inteiro. Chamou, atende a cliente instantaneamente. Isso que é valor agregado, pessoal. É nesse momento que você começa, de maneira inconsciente, gerar um vínculo emocional tão forte com o seu cliente que a chance de se transformar num cliente fiel aumenta muito. E nessa pegada é um ganha-ganha. Por quê? O salão conseguiu vender os seus potes lá de tinta, todos os adereços necessários para pintar o cabelo. Lógico que não foi o faturamento dos sonhos, mas antes pingar do que secar totalmente. E as clientes conseguiram resolver um problema, que foi justamente o quê? Pintar o cabelo numa época onde não se tinha possibilidade de ir num salão de beleza. De novo, é eu mantendo minha base de clientes, é eu trazendo mais clientes, porque isso viraliza, isso corre nas redes sociais, e uma mulher vai, nossa, meu salão fez isso, a outra, pô, meu não fez, vou lá. Aí já segue o Instagram, já vê o vizinho tutorial, entra em contato, já pega o contato mais uma, para depois tentar prospectar para uma próxima venda. E é uma reação em cadeia, de maneira positiva, impactando os seus negócios. Bom, pessoal, são 9h24 aqui no meu relógio, né? Tá faltando alguns minutinhos e a gente abre aí para o pessoal. A gente abre perguntas e respostas agora. Obrigado, Paulo. Obrigado, Miriam. Antes de entrar nas perguntas e respostas, eu queria fazer um comentário. O teu aniversário é 5 de janeiro mesmo? Esse é um exemplo real. Oi? É o da minha filha. Então não esqueça mais não, vou lembrar. E aí eu lembrei de uma experiência que eu tive, que quando você quer conectar com as pessoas, você acha ponto comum.
Então, pontos comuns entre as pessoas, porque nós, seres humanos, gostamos de viver em sociedade, né? Em comunidade, né? Então, a comunidade da bike, a comunidade da corrida, da cerveja, aí vai. E aí, quando você começa a identificar esses pontos, principalmente a atenção com os clientes, que é muito legal, é você começar a conectar e aproximar a experiência do cliente com a sua. Quanto mais fácil for para você isso, mais você vai lembrar dos clientes, mais você vai atender bem. Então, foi um gancho que eu peguei do teu aniversário, que é da minha filha. Então, vou lembrar no aniversário da minha filha que tem alguém que faz aí, que é o Paulo, que foi um prazer conhecê-lo. Aliás, eu quero parabenizar a Alessandra, que a Alessandra, pelo jeito, ela investe muito em treinamento, né? Que ela já fez treinamento com a Miriam, fez treinamento com o Paulo, está acompanhando todos os dias aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Alessandra? Parabéns para você, porque faz toda a diferença, sem dúvida. E aí... Ela é presença constante lá com a gente. E aí eu queria chamar, antes da gente... Coloquem as perguntas no chat que a gente já vai responder. Amanhã tem um workshop sobre técnicas de venda. E os tópicos que a gente vai abordar amanhã é vender com entusiasmo, contornando objeções e conexão com o emocional do cliente. Então a gente vai aprofundar um pouco mais do que a gente falou hoje, com técnicas, com conceitos e ferramentas específicas para a gente conseguir construir tudo que a gente falou hoje. Relacionamento, experiência do cliente e aumentar a nossa base de dados. E aí eu queria que... deixa eu só abrir aqui para ver se tem alguma pergunta. Tem, opa, peraí. Não, é só a Alessandra e o Paulo respondendo para a Miriam e o Paulo respondendo para a Alessandra. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que não ficou claro? Que aproveitar esses dois ilustres palestrantes que deram uma aula para a gente muito rica em conteúdo, que eu agradeço muito. Foi uma parceria, o Sebrae tem uma parceria fantástica, acredito muito no Sebrae, como base de conhecimento para o empreendedor e para os empresários. Parabéns para vocês que participam dele e parabéns a todas as pessoas que vão buscar essas informações onde realmente tem competência para passar. Se ninguém tem pergunta... Ah, não. Eu agradeço pelo Sebrae. Boa, Alessandra. A gente agradece a tua participação aqui também. E sabemos que você é uma pessoa que busca. E esse é o intuito. Existe uma pesquisa mundial que fala, da Deloitte, que fala assim, que as habilidades que a gente aprendeu hoje, metade delas vão desaparecer em 5 anos, com a evolução tecnológica. Então, a gente vai precisar aprender continuamente, que é o long life learning, né? A aprendizagem ao longo da vida. A gente vai precisar disso. Então, quanto mais a gente usar isso para nós, quanto mais a gente incentivar os nossos colaboradores para isso também, porque não depende só da empresa. Cada um tem o seu papel, a sua responsabilidade de buscar conhecimento. Eu acho que isso é importante. Bom, como não tem perguntas, eu vou pedir para Miriam e para o Paulo se despedirem, falar os seus contatos, falar do Sebrae, a importância do Sebrae, que o pessoal usar o Sebrae aqui de Poços de Caldas, que está aqui do lado deles. Então, a palavra é de vocês. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade. Marcelo, muito obrigada mesmo pelo convite, a todos os parceiros aí. Foi um prazer conversar com vocês e poder trocar essas experiências e também aprender com vocês. A gente sempre aprende. E ligado ao que o Marcelo falou, tem uma frase que eu tenho, seguido muito na minha vida e muito nas palestras que eu faço, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, leve isso para a vida de vocês. O aprendizado é constante, não importa se eu tenho 1 ano de empresa, se eu tenho 30. Os clientes mudam todos os dias, o mercado muda todos os dias. A gente tem que ter esse aprendizado constante. Então, eu deixo essa dica aí para vocês. Gratidão pela oportunidade. Muito obrigada, Paulo, por compartilhar esse momento aí com você também. E vou deixar meus contatos aqui no chat também para quem quiser entrar em contato e tirar mais informações. Obrigada mesmo. Ô Miriam, essa frase é do Alvin Toffler, é um estudioso norte-americano, futurista, que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Tudo. Bom, Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Galera, obrigado
por todo mundo que está aí conectado com a gente, tá, a galera toda ainda online. Espero que tenha deixado alguma sementinha aí para vocês, né? O nosso papel num bate-papo desses é lançar sementes e a gente espera muito que algumas delas germinem aí, que possam trazer bastante frutos. Pegando o gancho, né, a Miriam fechou com uma frase que gosta, eu uso sempre uma também nos meus treinamentos, que é o seguinte: faça algo hoje pelo qual seu eu de amanhã lhe agradecerá. Na prática, pessoal, o que você é hoje, você plantou há 10 anos atrás. Então, o que você construiu, o que você está fazendo hoje, onde você está, o que você está... Tudo foi construído ao longo de 10 anos atrás. E a pergunta que eu deixo para a gente fechar e a reflexão é: onde que você vai estar daqui 10 anos, mediante o que você está fazendo hoje? Então, o que você vai ser daqui 10 anos é reflexo daquilo que você está executando, fazendo tudo hoje no seu dia a dia. Então, não seja um profissional, um empreendedor nota 7, né, aquele que faz, não, queira ser o nota 10, não seja medíocre, não esteja na mediana. Acho que esse é o grande desafio nosso, né? Buscar sempre a perfeição, sempre nota 10, porque aquele ditado: eu miro a lua, não posso não acertar a lua, mas pelo menos o alto da montanha eu acerto. Se mirar abaixo, meu amigo, vai acertar no máximo a copa de uma árvore aí, né? Então, acho que o resultado acaba sendo menor. Então, gratidão demais. Meus contatos estão aí no chat. Precisando de alguma coisa, podem conectar aí através dos canais que estão disponibilizados. Vai ser um prazer poder ajudá-los. E até uma próxima. Estamos sempre aí na área com várias coisas aqui no Sebrae. E aí, vocês estão super convidados sempre. A gente bate um papo novamente em outras ocasiões. Marcelo, mais uma vez, brigadão aí pelo convite. Miriam, valeu pela parceria, pela troca, sempre aprendendo também com essas trocas aí. Valeu demais, pessoal. Abração a todos vocês. Bom, pessoal, obrigado, Miriam, de novo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estão participando, que vêm participando com a gente. Obrigado a todos que realmente entenderam que esse movimento é um movimento para nós. Eu sou empresário também, eu não estou aqui para vender nada, eu estou aqui realmente para fazer isso fluir da melhor maneira possível, porque apesar de eu não ser de Poços, eu estou há 15 anos aqui, adotei essa cidade para criar meus filhos, nasceram aqui e eu vou continuar aqui, se Deus quiser. Então, muito obrigado. A gente se encontra amanhã às 20 horas. Grande abraço a todos e boa noite.